Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa correção de hoje. Eu sou a professora Ana Paula, professora de língua portuguesa do cursinho Sinter, e hoje convido você a corrigir comigo a última edição do vestibulinho do Cotuca, o Colégio Técnico de Campinas. Vamos lá? Trata-se de uma prova eminentemente interpretativa, cujas questões que envolvem gramática também levam em consideração como esse mecanismo gramatical influencia na interpretação do texto. Logo, é importante saber, em primeiro lugar, você que está aí para prestar este colégio, que é um colégio renomadíssimo na região, o que você está ali esperando, ou o que você deve esperar em relação a esta prova. Lembre-se também que o Cotuca, ele leva em consideração se o seu aluno, se o seu futuro aluno, ou se o candidato que está ali pleiteando uma vaga no seu vestibulinho, ele é, em primeiro lugar, um bom leitor. E que se ele tem ou não paciência, persistência e até um pouquinho aí de foco. Não é à toa que, se você observar com cuidado, as primeiras questões levam em conta um texto. Esse é um texto que eu vou mostrar para vocês agora, relativamente extenso, e que englobam já 6 questões. Então, 6 questões são englobadas em relação a esse primeiro texto. Então, deem uma olhada o tamanho do primeiro texto. E aí é que vem as questões propriamente ditas. Então, o aluno, muitas vezes, ele se assusta com o tamanho do texto. E aí, o que é necessário fazer? É importante respirar fundo, manter o foco, e existe uma dica de vestibulinho. Existe o que eu chamo de dica de milhões, que seria o quê? Sempre ler a pergunta primeiro. Muitas vezes nós vamos observar que a pergunta já necessita a leitura do texto, e muitas vezes não. Se não precisar da leitura do texto, nós ganhamos aí algum tempo que vai ser primordial ao decorrer da prova. Então, são minutinhos aí que, ao final, fazem a diferença. No caso, a questão de número 1 já começa assim. O conceito de palestras TED consiste em apresentações de, no máximo, 18 minutos, sendo conferências realizadas por especialistas sobre o slogan "Ideias que merecem ser disseminadas". Sabendo que o gênero, olha lá, vai perguntar sobre o gênero, ou seja, é uma questão típica de linguagem. Então, o gênero conferência pode ser definido como uma palestra na qual se apresenta e se defende determinado ponto de vista sobre um certo tema. Assinale a alternativa que classifica e analisa adequadamente o texto anterior. Então, a primeira questão, ela já exige uma leitura completa do texto, porque é uma questão que fará a pergunta sobre o tipo de gênero que esta palestra se encaixa, de acordo com as suas características. Só que vale a pena, olha, dica de cursinho, foca na dica aí, que isso é importante. Observe com cuidado que as respostas, que são somente A, B, C e D, então isso é uma característica do Cotuca, do Colégio Técnico de Campinas, que nós só temos 4 alternativas, ao invés de 5, por exemplo, como acontecem nas ETECs. Nas escolas técnicas, o que nós temos, então? Nós temos sempre 5 alternativas de respostas, A, B, C, D e E. No Cotuca, não. Nós temos só 4 alternativas de respostas. Por um lado, isso é muito interessante. Por quê? Porque não exige do aluno tanto tempo de leitura. Isso faz com que ele tenha tempo de conseguir, de alguma forma, desenvolver melhor a sua leitura, com mais atenção e com mais tempo. Então, é bem cuidadosa aí a prova do Cotuca. Muito bem, mas o que nós temos de respostas antes de lermos o texto? Na A está dizendo que é um texto narrativo, na B, descritivo,
Na C está dizendo que é injuntivo e na D está dizendo que é um texto dissertativo. Bora lembrar alguns conceitos que envolvem a questão de gênero? Por exemplo, o texto narrativo é aquele que conta uma história. Tem que ter personagens, enredo, clímax, apresentação, um narrador, dentre outros aspectos. Já o texto descritivo é aquele que meramente dá características, e ele pode ser características físicas, psicológicas, pode ser uma descrição objetiva, subjetiva, estática ou dinâmica. O C aí, né, alternativa C, o item C, diz que é um texto injuntivo. O texto injuntivo, ele é um texto de manual de instruções, ele é um texto, como, por exemplo, as receitas de bolo, são textos que vão levar em consideração ordens e comandos. Já a letra D diz que é um texto dissertativo. Dissertar nada mais é do que defender um ponto de vista através de argumentos. Logo, podemos observar que pode ser uma dessas daí. Para tanto, convido, então, você que está aí, assistindo a este vídeo, ler esse texto que, nossa, é muito incrível. O texto se diz, tem como título, O Perigo de uma História Única, e ele faz a seguinte referência. Sou uma contadora de histórias. Gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que eu gosto de chamar de o perigo da história única. O aluno que lê logo de cara esse primeiro momento, ele pensa, nossa, ela vai contar uma história. Logo, só pode ser um texto narrativo. Será? Olha só o perigo também de não fazer uma leitura atenta. Passei a infância num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que comecei a ler aos 2 anos de idade, embora eu ache que 4 esteja mais próximo da verdade. Eu me tornei leitora cedo e o que li eram livros infantis britânicos e americanos. Também me tornei escritora cedo. Quando comecei a escrever, lá pelos 7 anos de idade, escrevi exatamente o tipo de história que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom o sol ter saído. Escrevia sobre isso apesar de eu morar na Nigéria. Eu nunca tinha saído do meu país. Lá não tinha neve, comíamos manga e nunca falávamos sobre o tempo, porque não havia necessidade. O que isso demonstra, acho, é como impressionáveis e vulneráveis somos diante de uma história, particularmente na infância. Como eu só tinha livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza, precisavam ser sobre estrangeiros e ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Mas tudo mudou quando descobri os livros africanos. Então, aqui há alguma coisa bem interessante. Então, é sabido que o tempo todo se lia o quê, então? Né? O que a Chimamanda lia aqui? Textos estrangeiros, que não tinha nada a ver com a sua história, com a história do povo africano, com a história da Nigéria. Então, quando ela começou a ter acesso aos livros africanos, tudo mudou, a percepção mudou. E ela diz, percebi que pessoas como eu, meninas com pele cor de chocolate, cujo cabelo crespo não formava um rabo de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei, então, a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que lia. Eles despertavam a minha imaginação, abriam mundos novos para mim. Mas a consequência não prevista foi que eu não sabia que pessoas iguais a mim podiam existir na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isto. Salvou-me de ter a história única sobre o que são os livros. Então, observe bem que o título é O Perigo de uma História Única. E aí ela começa a desenvolver a sua teoria. Então, ela inicia contando uma história,
E a partir dessa introdução por narração, aí sim ela vai defender o ponto de vista de o quanto pode ser perigosa uma história única. E continua. Anos depois, pensei nisso quando saí da Nigéria para fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto americana ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu respondi que a língua oficial da Nigéria era o inglês. Também perguntou se podia ouvir o que chamou de minha música tribal e ficou muito decepcionada quando mostrei a minha fita da Mariah Carey. Ela também presumiu que eu não sabia como usar um fogão. O que me impressionou foi, ela já sentia pena de mim antes de me conhecer. Sua postura pré-estabelecida em relação a mim, como africana, era uma espécie de pena condescendente e bem intencionada. Minha colega de quarto tinha uma história única da África, uma história única de catástrofe. Naquela história única, não havia possibilidade de africanos serem parecidos com ela de nenhuma maneira. Não havia possibilidade de qualquer sentimento mais complexo que pena. Não havia possibilidade de conexão entre dois seres humanos iguais. Não preciso acrescentar depressa que sou tão culpada quanto essas pessoas na questão da história única. Alguns anos atrás, fui ao México. Na época, o clima político nos Estados Unidos, de onde eu vinha, estava tenso e debatia-se muito a imigração. Como costuma acontecer nos Estados Unidos, imigração tinha se tornado sinônimo de mexicanos. Havia histórias infindáveis sobre pessoas que fraudaram o sistema de saúde, passavam clandestinamente pela fronteira ou eram presas ali. Esse tipo de coisa. Eu me lembro de sair para passear no meu primeiro dia em Guadalajara e ver as pessoas indo para o trabalho, fazendo tortilhas no mercado, fumando, rindo. Primeiro, senti uma leve surpresa e então fui tomada pela vergonha. Percebi que tinha estado tão mergulhada na cobertura da mídia sobre os mexicanos que eles haviam se tornado uma coisa só na minha mente. O imigrante abjeto. Eu tinha acreditado na história única dos mexicanos e fiquei morrendo de vergonha daquilo. É assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar. E é isso que esse povo se torna. Isto maravilhoso, não é mesmo? Então, nessa questão de número 1, nós percebemos que há essa preocupação em perguntar que tipo de gênero, para que o aluno consiga detectar de fato o tipo de gênero que é trabalhado. Por fim, para finalizar essa palestra, ela diz o seguinte: é impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Então, aqui há uma ligação entre a história única e o poder. Existe uma palavra em Igbo na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo. Nkala. É um substantivo em tradução livre que quer dizer ser maior do que o outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de Nkala, como elas são contadas, quem as conta, quem são contadas, quando são contadas e quantas são contadas, depende muito do poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja a sua história definitiva. O poeta palestino Mourid Barghouti escreve que, se você quiser expoliar um povo, a maneira mais simples é contar a história dele e começar com, em segundo lugar. Comece a história com as flechas dos indígenas americanos e não com a chegada dos britânicos, e tudo será completamente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano. E a história será completamente diferente.
o perigo de uma história única. Então, olha que interessante, né? A questão de número 1 do Cutuca, ele vai levar em consideração justamente o gênero, que se inicia com uma narração. A Chimamanda, ela vai começar a contar a sua história de infância, para então, a partir de uma introdução por narração, defender um ponto de vista. Então, a questão é bem interessante, né? E olha a dica de cursinho. A própria pergunta já dá a dica para vocês, olha só. Uma palestra na qual se apresenta e se defende um ponto de vista. É sabido que o gênero que vai tratar a defesa de um ponto de vista é o gênero dissertativo. Dissertar nada mais é do que defender um ponto de vista. E no caso desse texto, defende o ponto de vista de o quanto há uma relação de poder e dominação, e o poder em relação às histórias que nos são contadas, os perigos de uma história única. Ok? Então, a questão de número 1 do Cutuca é a letra D de dado. Questão de número 2, de língua portuguesa, do Cutuca, Colégio Técnico de Campinas. Questão de número 2, pergunta: assinale a alternativa que apresenta as características do que Chimamanda considera uma história única. A letra A diz: a história única é definitiva e repetitiva. B, empoderada e catastrófica. C, infindável e difundida pelos livros. Ou D, que causam pena e americanas. Então, olha lá que interessante. Quando a Chimamanda ela traz os perigos de uma história única, ela faz uma relação da história única com o poder. E quantas vezes essa história foi passada, e da mesma maneira, ela forma uma espécie de visão estereotipada daquilo que as pessoas acreditam que seja, então, a história de um povo, por exemplo, o povo africano, o povo mexicano. Então, nesse sentido, ela faz uma relação de quê? De que as características principais da história única é que elas são passadas inúmeras vezes, da mesma forma, repetidamente, e que ela se torna, então, uma visão estereotipada e definitiva. Por essa razão, a questão de número 2 será a letra A, de A mais fácil, uma vez que a história única leva em consideração o olhar de quem tem poder, esse olhar que já é um estereótipo e que ele é passado repetitivamente até o momento que ele se torna, para outros povos, uma história definitiva. Questão 2, A de A mais fácil. Questão número 3, da prova de língua portuguesa do Cutuca, Colégio Técnico de Campinas. A questão de número 3 diz: assinale a alternativa que melhor explica a relação que a autora faz entre a história única e poder nas duas últimas partes do texto. Então, olha lá que interessante. Aqui há uma relação entre a história única e o poder. Isso é trabalhado no texto. E a pergunta é, dentre as alternativas A, B, C e D, qual dessas alternativas encaixa, de fato, com aquilo que a própria autora diz na parte final do texto? Letra A diz o seguinte: Chimamanda, que é a autora, relaciona história única e poder, pois pessoas que estão numa posição superior, uma posição de poder, em certos contextos sociais, podem criar histórias únicas sobre os demais. No caso aqui, ela fala sobre a visão, o olhar da história única sobre os africanos e, em seguida, dos mexicanos, concebendo-as conforme os seus desejos, os seus olhares e as suas circunstâncias. Perfeito, então. A 3 também, nós temos aí a letra A, que definitivamente explica aquilo que está nas duas partes finais do texto. Ok? Questão de número 4 da prova de língua portuguesa do Colégio Técnico de Campinas, do Cutuca. A questão número 4 diz: observe o uso da palavra sua no 6º parágrafo do texto e por sua própria natureza. Sabendo que as alternativas abaixo apresentam, respectivamente, a classificação morfológica
e o referente da palavra sua, assinale a correta. Então, vamos tentar aí muita calma nessa aula. Então, nós temos aqui dois momentos diferentes. Uma questão típica de morfologia. Morfologia, morfo significa forma. Então, logia é o estudo da forma. Então, trata-se, portanto, de questões que envolvem as classes de palavras. Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, interjeição, conjunção e pronome, que é o caso de hoje. Como que eu sei? Porque olha lá que interessante. Se vocês observarem aqui todas as respostas, nós temos, todas elas envolvem os pronomes. Então, já é sabido que essa palavrinha que é o sua, por sua própria natureza, remete aí a um pronome. E aí a questão é, trata-se de um pronome possessivo ou trata-se de um pronome demonstrativo? Então, é bem interessante aqui trabalhar essas questões. Pega aí a dica de cursinho. Os pronomes demonstrativos em língua portuguesa são 3. Essas variações, feminino, singular, plural, né? Este e aquele. Logo, nós não temos aí um pronome demonstrativo, porque nós temos a palavra sua. Então, não é este, aquele, ou variações. Então, nós já eliminamos aqui as respostas B de beijo e D de dado, ok? E aí é interessante saber, então, esse sua a que se refere, já que sabemos que é um pronome possessivo. Os pronomes possessivos da língua portuguesa, eles representam a possessividade em relação às pessoas do discurso. Esta caneta, que está aqui perto de mim, é minha, ok? Essa vaga que está aí é sua. Aquele colégio é o Colégio Técnico de Campinas. Então, esse é perto de quem fala, esse é perto de quem ouve, aquele longe dos dois. Longe de quem fala, longe de quem ouve. Ok. Já os pronomes possessivos representam possessividade em relação às pessoas do discurso. Essa caneta é minha. Essa vaga é sua. Essa aula é nossa. Então, o meu, seu, nosso representa o pronome possessivo. Eu costumo dizer que é o pronome mais ciumento da língua portuguesa. Muito que bem. Então, ele pergunta o seguinte, a palavra sua, que a gente já sabe que é um pronome possessivo, no 6º parágrafo, né, no trecho em sua própria natureza, refere-se a quê? Bom, nós só temos 2 possibilidades. Ou refere-se a personagens, ou refere-se a livros. Então, temos que voltar ao texto. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, aqui, ó, já temos aqui o parágrafo. Então, vamos aumentar um pouquinho, de modo que todos possam aí, de fato, dar conta aqui da nossa questão, para que vocês possam, junto a mim, a trabalhar, né? A questão. Olha só, vamos ler juntos, tá? Opa, aqui. Como eu só tinha livros nos quais, estou lendo essa parte aqui, ó, observe, tá? Como eu só tinha livros dos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza, precisavam ser sobre estrangeiros. O que precisava ser sobre estrangeiros? Os livros. Então, esse pronome possessivo remete à palavra livro, que o livro, por sua natureza, precisaria ter apenas personagens estrangeiros. Logo, nós percebemos o quê? Que na questão de número 4, esse sua se refere a livros. Então, na 4ª questão, nós temos a resposta C de casa. É uma questão tanto mais complexa, um pouco mais completa, porque ela exige, numa mesma questão, tanto conhecimentos de ordem gramatical, quanto também conhecimentos de ordem semântica, ou seja, que remete aí ao sentido, que remete ao significado. Ok? Muito bem. 4, C de casa. Questão de número 5, de língua portuguesa, prova do Cotuca de 2025. A questão 5 diz, muitas vezes, na leitura de textos variados, o leitor pode se deparar com palavras cujos significados ele conhece, mas que podem ser compreendidos pelo contexto, pela leitura geral. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação possível de 2 palavras.
a palavra espoliar no trecho. Se você quiser espoliar um povo, a maneira mais simples é contar a história deles e começar com em segundo lugar. Então, espoliar aqui, né? Então, o que é o espólio de guerra? É aquilo que nós tomamos conta, que nós empoderamos a partir do quê? A partir de uma guerra. Então, é tomar aquilo que é do outro. A partir do momento que eu estou tomando aquilo que é do outro, eu estou deixando este outro sem nada. Então, no caso, a palavra espoliar poderia ser espremer, julgar, desapoderar ou diferenciar. Ora, se nós estamos falando de um perigo de uma história única e de relações de poder, quando, a partir de uma história única, ou de uma visão de quem tem poder, nós, de alguma forma, tornamos aquele povo um povo único, sem características individuais, como um grande coletivo, nós estamos tirando o poder daquele povo. No caso do texto, o povo mexicano e o povo africano. Logo, espoliar, no contexto, remete a justamente tirar o poder desse povo, ou seja, desapoderar, o que nós temos na letra C de casa. Questão 5 do Cotuca, C de casa. Questão de número 6, do Colégio Técnico de Campinas, a prova de língua portuguesa, é uma questão, então, que envolve interpretação de texto. São questões extremamente importantes. Por que, de modo geral, todas as provas são eminentemente recheadas de questões que envolvem questões interpretativas? Porque é importante saber se aquele aluno que vai ingressar ali naquele ensino médio, ele é capaz de ler o mundo à sua volta. Então, a questão de número 6 diz, na terceira parte do trecho do excerto, ao narrar sobre a sua vivência no México, Chimamanda fala sobre a história única que criou em relação aos mexicanos, através da mídia, classificando-os de imigrantes abjetos. Sabendo que o termo abjeto se refere a algo, alguém que é desprezível, assinale a alternativa que explicita adequadamente os fatores que levaram a narradora, Chimamanda, a construir essa narrativa, essa ideia dos africanos. O que ela ouviu a vida inteira, estando nos Estados Unidos, sobre os mexicanos, para que eles se tornassem, na visão ali, naquele momento, como um povo abjeto. Porque se trata de pessoas que fraudavam o sistema de saúde e fumavam, então é porque eles fumavam, por exemplo, que eles se tornaram seres abjetos? Não. Então, a A é definitivamente aí absurda. Na B, eram pessoas que fraudavam o sistema de saúde e passavam clandestinamente pela fronteira. Então, esses dois itens, essas duas informações estão claras no texto. Logo, é possível localizá-las. Desta maneira, essa questão 6 é uma questão de nível extremamente fácil, de localização e interpretação. Então, a 6, letra B, de boa sorte. Muito bem. A letra C diz que eles eram abjetos porque eles faziam tortilhas, né? E na D está dizendo que são pessoas que passavam clandestinamente pela fronteira, ok? Mas que iam ao trabalho, era por isso, porque eles eram trabalhadores, que eles eram abjetos? Não. Logo, todas as outras eram definitivamente absurdas. Então, 6, letra B. Questão de número 7 a 10. Observe bem que o Colégio Técnico de Campinas, ele usa textos e, a partir desses textos, há um mergulho mais profundo na própria narrativa, uma vez que usa-se poucos textos na prova, porém, várias questões envolvem aqueles textos. Isso permite que o aluno consiga voltar ao texto mais de uma vez, consiga mergulhar no texto e tirar desse texto realmente aí as informações que são mais importantes, imprescindíveis. Bom, dica de cursinho. Nós combinamos que vamos sempre procurar o quê? Ler as questões para, então, voltarmos ao texto propriamente dito, porque assim você consegue fazer uma leitura mais assertiva.
Questão de número 7 diz: a partir da leitura do trecho, assinale a alternativa que aborda corretamente, então eu quero a verdadeira, as características de um gênero diário. Olha que interessante. Então, nós estamos trabalhando um gênero, que é o gênero diário. Nós temos aqui um trecho da Carolina Maria de Jesus, um livro chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, na qual ela conta, durante um certo tempo, tudo aquilo que ela passou ali naquela favela, né, que era a antiga favela do Canindé. Hoje não há mais, foi desapropriada para que se passe a marginal do Rio Tietê. E ela conta, então, o seu dia, faz desabafos, críticas, numa linguagem extremamente lírica, porém que traz alguns desvios de ordem gramatical, uma vez que se leva em consideração que se trata de uma pessoa que não teve aí toda a escolaridade, principalmente por uma questão de falta de oportunidade e sobrevivência. É interessante que o Kutuka, ele traz um trecho da Carolina, justamente para quê? Para que se valorize o quanto o texto ele é poético, né? Mesmo tendo os desvios gramaticais. Por quê? Porque o conceito de literatura e o conceito de poesia, de arte poética, leva em consideração justamente o quê? Leva justamente em consideração o olhar do poeta, do artista, em relação aos elementos da vida, aos elementos do mundo, sem necessariamente estar atrelado aos desvios de ordem gramatical, ok? Então, se vocês observarem, está escrito assim: leia os trechos do Diário Quarto de Despejo, escrito pela escritora mineira Carolina Maria de Jesus, para responder as questões de 7 a 10. Embora a Carolina seja mineira, né, tenha nascido no estado de Minas Gerais, ela vem para São Paulo e ela escreve o Quarto de Despejo no contexto paulistano. 19 de maio de 1958. Eu dirigi para a rua Asdrubal Nascimento. Eu não sei andar à noite. A fusão das luzes desvia-me do roteiro. Preciso ir perguntando. Eu gosto da noite, só para contemplar as estrelas cintilantes, ler e escrever. Durante a noite, há mais silêncio. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visita, com seus luzes de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar em um quarto de despejo, ou seja, aquele quartinho que, de modo geral, as pessoas vão ali despejando as coisas que são inúteis. Então, esse é o sentimento ali da Carolina Maria de Jesus diante daquilo que ela vê. 17 de julho. Deixo o leito, a cama, às 5h30 e carreguei a água. Na torneira, sempre sai encrenca. Você passou na minha frente, não passei. E daí prossegue. Então, aqui, no dia 17 de julho, a Carolina vai falar sobre essa questão, uma vez que só tem um bico de água para todas as pessoas ali da comunidade e que é preciso encher ali os recipientes de água para que se faça, então, a higiene do dia, para que se possa, então, passar o café e assim sucessivamente. 7 de agosto. Deixo o leito às 4h. Eu não dormi porque deitei com fome. E quem deita com fome não dorme. Olha só quantas questões importantíssimas que a Carolina Maria de Jesus traz para nós no seu livro. 18 de setembro. Hoje estou alegre. Eu estou procurando aprender a viver com o espírito calmo. Acho que é porque esses dias eu tenho tido aquilo que comer. Quando eu vi os empregados da fábrica, olhei os letreiros que eles trazem nas costas e escrevi esses versos. Alguns homens em São Paulo andam todos carimbados. Traz um letreiro nas costas dizendo onde é empregado. 16 de outubro. Vocês já sabem que eu vou carregar água todos os dias.
Agora eu vou modificar o início da narrativa diurna. Isto é, o que aconteceu comigo durante o dia. 7 de janeiro de 1959. Hoje eu fiz arroz e feijão e fritei ovos. Que alegria! Ao escrever isso, vão pensar que no Brasil não há o que comer. Nós temos, só que os preços nos impossibilita de adquirir. Temos bacalhau nas vendas, que ficam anos e anos à espera de compradores. As moscas sujam o bacalhau, então o bacalhau apodrece, e os atacadistas jogam no lixo. E jogam criolina para o pobre não catar e comer. Os meus filhos nunca comeu bacalhau. Eles pedem, compra, mamãe. Mas comprar como? A 180 o quilo? Espero, se Deus ajudar-me, antes de eu morrer, hei de comprar bacalhau para eles. Então, observa-se aí que a Carolina Maria de Jesus ela traz elementos que são extremamente importantes em relação à crítica social, da desigualdade social da qual nós vivemos. E ela fala algo que é extremamente importante, que a fome no Brasil ela não acontece porque o Brasil não produz alimentos. Há muitos alimentos no Brasil, inclusive, é um dos celeiros no mundo, né, de produtores de grãos, exportadores de grãos. Só que o que acontece? O problema não é a produção, mas a dificuldade em adquirir a aquisição, então a falta de oportunidade. A questão de número 7 diz o seguinte: a partir da leitura desse trecho, assinar a alternativa que aborda corretamente o gênero diário. Como nós sabemos de fato que a Carolina está fazendo um diário? Quais são as características que nós temos? Que tal as passagens que indicam o registro de dias, sendo essa uma característica específica e distinta do gênero diário. Então, olha lá que interessante. Diz que o fato de registrar os dias, essa é uma característica específica do diário. E aí já está errado. Por quê? Porque a passagem do tempo, ela é típica também da narração. Né? Então, no século XV, há muito tempo, vamos pensar na Bíblia. Naquele tempo, disse Jesus aos apóstolos, há séculos, logo depois, em seguida. Então, não. Outra coisa, o gênero carta, por exemplo, ele também tem a marcagem do tempo. Né? Santo André, 20 de agosto de 2025. Né? Então, realmente, assim, o diário tem o registro dos dias, porém, não é característica específica deste gênero. Então, a A, infelizmente, está errada. B, as passagens contam com a presença da primeira pessoa do singular. É um diário pessoal, eu conto a minha própria história. Então, a primeira pessoa do singular sou eu. Visto que, por ser o gênero do diário, a Carolina Maria de Jesus narra sua história íntima, sua história pessoal. Essa estrutura não se quebra mesmo com a utilização do plural na última parte, já que ela assume um tom de coletividade, uma vez que ela fala que as pessoas, ou seja, nós, então ela representa uma coletividade, não conseguimos comprar o bacalhau, uma vez que é caríssimo, R$ 180 o quilo. Então, mesmo no momento em que ela traz essa ideia de coletividade, existe um eu inclusivo, né? Que seria o quê? Quem seria o agente? Seria a Carolina e as pessoas que vivem na mesma condição que ela. 7, B de beijo. Muito bem. Questão de número 8 da prova de língua portuguesa, da versão de 2025, a prova de língua portuguesa do Cotuca, do Colégio Técnico de Campinas. A questão de número 8 diz: em relação ao papel do narrador, quem narra a história, quem nos conta a história propriamente dita, assinale a alternativa verdadeira. Ou seja, na questão de número 8, eu quero aí a questão correta, e diz o seguinte em relação ao narrador. Então, a questão número 8 diz assim: no relato do dia 16 de outubro, ficam claros o papel da narradora que orquestra seu universo narrativo e sua inconsciência de tal papel. Quando Carolina Maria de Jesus afirma: agora eu vou modificar o início da narrativa. Observe bem que toda início narrativa, ela inicia dizendo que vai buscar água.
E aí ela se cansa e diz a nós, leitores, olha, como todo mundo aqui já sabe que eu principio o dia buscando água, então agora eu vou fazer de uma maneira diferente. Então ela tem plena consciência de considerar o quê? A narrativa. Então, Ná diz que ela tem inconsciência do seu papel. Não é verdade. Uma vez que é plena consciência, tanto que ela arquiteta isso de uma forma interessante e nos avisa que a partir daquele momento a narrativa se dará, iniciará de uma forma diferenciada. Então, isso está errado. Letra B. No relato do dia 16 de outubro, verifica-se o diálogo da narradora com os leitores ao se dirigir a eles por vocês. Neste momento, ela afirma que eles conhecem a sua rotina, mas tal conhecimento não procede. Não é verdade, pois os leitores não têm elementos narrativos suficientes. Opa, aí não. Quando ela diz que nós já sabemos como ela inicia, porque ela já pressupõe que nós estamos lendo o livro, estamos acompanhando a rotina. Logo, essa informação procede, sim. Então, o que está errado é que diz que o conhecimento não procede. Procede uma vez que a leitura já está em andamento. Letra C. No relato do dia 19 de maio, identifica-se a associação da narradora a um certo ideal de poesia, que seria evocar. O que é evocar? Trazer a memória, evocar, trazer aí a luz, a noite, o contemplar as estrelas e os atos de ler e escrever, deixando de lado o papel do narrador, que deve se concentrar no desenvolvimento do enredo. Então, olha só que interessante aí essa questão, que é a letra C da questão número 8. Então, ela diz o seguinte, que aqui há uma associação da narradora com certa ideal de poesia, que é trazer a noite, contemplar as estrelas, realmente há um elemento poético aí, mas o que ele diz? Deixando de lado o papel do narrador. Não, em momento nenhum. Ela está conversando conosco, ela está narrando aí o seu dia através desse diário, só que com um toque de lirismo. Então, aqui neste caso, também está errado. Por quê? Porque há uma preocupação, sim, não se deixa de lado aí o papel do narrador, uma vez que ele faz parte, ele está presente aí da história propriamente dita. Só sobrou a letra D. Vamos lá ver ou entender por que a letra D é a resposta? No relato do dia 19 de maio, Carolina brinca com o papel do narrador, ao transmitir ou a transitar de um tom lírico das estrelas, da noite, do céu, quando fala sobre contemplar as estrelas, para um tom mais objetivo, direto, que se preocupa com a realidade, quando fala sobre o odor, sobre o cheiro aí dos excrementos, das fezes, né? Então, ela faz aí uma relação entre a beleza que se tem no céu, nesse ambiente celeste, lírico, inatingível, e aquele mundo que é inteligível, e a realidade que ela tem, que é ali viver, né, na favela do Canindé, com aquele cheiro de fezes, de excrementos. Então, ela transita entre esse tom lírico das estrelas e essa questão mais objetiva, que remete à sua própria vida. Então, a letra D é a resposta correta. Então, a 8 de língua portuguesa, D de dado. Questão de número 9, da prova de 2025 de língua portuguesa, da prova do Colégio Técnico de Campinas. Analise as afirmações a seguir acerca da linguagem empregada e assinale a alternativa correta. Então, na questão de número 9, nós procuraremos responder a questão que é a questão correta, na questão de número 9, levando em consideração a linguagem utilizada pela Carolina Maria de Jesus. Então, diz o seguinte: na formulação, na torneira sempre sai encrenca, identifica-se a presença de linguagem metafórica, ou seja, linguagem conotativa, linguagem figurada, uma vez que o momento da narradora buscar água na favela era sempre conturbado devido à falta de água.
Opa, opa, opa! Sempre sai a confusão, não por conta da falta de água. Isso, pelo menos, não está no texto. O que está no texto é que a confusão acontecia porque uma pessoa queria passar, furar a fila, passar na frente do outro. Então, a ela está corretíssima até aqui, ó. Se fosse assim, olha, na formulação, na torneira sempre está encrenca ao uso de linguagem metafórica. Perfeito, tá? Uma vez que o momento da narradora buscar água na favela era sempre conturbado devido às pessoas que queriam furar a fila, mas não devido à falta de água. Então, o que acontece aqui nesse sentido? Esse finalzinho não corresponde à realidade. Então, tome cuidado, leia até o final. Então, dica de cursinho, dica de milhões. Leia até o final, porque às vezes o que está errado está lá no final. Ok? Letra B de beijo. A formulação, alguns homens em São Paulo andam todos carimbados, é uma ironia. O que é ironia? A ironia é o sarcasmo. Ele é uma coisa querendo dizer outra. De repente fala, nossa, esse tempo está maravilhoso. E aí o céu escuro, aprontando chuvas, etc. Ai, você foi super bem na prova. Tirou 0, então não foi tão bem, né? Então os homens passam todos a serem carimbados, é uma ironia, uma vez que o fato de os trabalhadores estarem uniformizados os torna marcados, no sentido de identificados e pejorativamente padronizados. Então, a 9 aí, letra B, porque quando ela diz que eles estão carimbados, é porque eles usam o uniforme das empresas e que nós temos aí uma ideia mesmo pejorativa, que os diminui, que o reduz mesmo a condição de mercadoria. Então, a 9, letra B de beijo. Muito bem. Questão de número 10, Colégio Técnico de Campinas. Considerando as ocorrências linguísticas, assinale a alternativa verdadeira. Então, nós queremos aqui a alternativa correta. Então, levando em consideração as ocorrências aí de cunho gramatical, de cunho linguístico. Os termos cintilantes, viludos, citim e espírito apresentam o mesmo tipo de inadequação ortográfica. O que é ortografia? Orto significa bom, grafia significa escrita, então seria uma boa escrita, seria aquela escrita que respeita com que letras, palavras são escritas, né? Então, aqui diz que todos os desvios que temos aqui são desvios necessariamente de ortografia, né? Então, veludo seria, ao invés de veludos, ok, ortográfico. Cetim seria cetim, ok, com C, então, e. Então, realmente teríamos aí uma questão ortográfica. Cintilantes também, temos um problema de ortografia que é com C, mas espírito, nós não temos nenhum problema de ortografia, nós temos um problema de acentuação gráfica. Espírito é uma proparoxítona e é sabido que na língua portuguesa todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, realmente aqui a resposta estava muito, assim, perfeita nesse sentido, se nós tivéssemos até cintilante, veludo e cetim. Agora, como espírito está aí, por conta dessa última palavra, não pode ser a letra A, porque espírito não tem nenhum problema de ordem ortográfica, e sim de acentuação gráfica, ok? Letra B, de beijo, vamos ver se é essa daí. As expressões às 8h30 da noite e os meus filhos nunca comeu bacalhau apresentam o mesmo tipo de inadequação gramatical, derivada da ausência da concordância no plural. Não. Nós temos aqui um outro problema. Os meus filhos nunca comeram, ok. Então, nós temos uma concordância. Agora, às 8h30, está faltando o quê? O acento indicador de crase, que aí, no caso, é regência e não concordância. Então, a letra B não é a resposta. Letra C. As expressões às 8h30 da noite e deixei o leito às 5h30 indicam que o uso de crase antes de horários pontuais é facultativo? Não. Diante de horas pontuais, a crase ela é obrigatória.
Logo, aqui deveria ter crase. Então, a C também está incorreta. Então, só pode ser a letra D. Vamos embora lá? Os termos mamãe na oração, o termo só. O termo mamãe na oração compra mamãe encontra-se pontuado de acordo com a prescrição da norma culta. Vamos ver se é verdade? Olha só, está escrito assim: compra, vírgula, mamãe. Olha que interessante, então. Nós temos aqui um termo que na língua portuguesa, ele se vale da nossa voz. Mamãe, galera, pessoal, aluno. Então, nós temos um termo que nós utilizamos a voz, e que se trata de um termo que serve para chamar, invocar algo, alguém. Se eu uso a minha voz, se eu uso o meu vocal, esse termo é chamado em língua portuguesa de vocativo. E o vocativo na língua portuguesa, obrigatoriamente, deve ser separado por vírgula. Então, na letra D diz, o termo mamãe, na oração compra mamãe, encontra-se pontuado de acordo com a prescrição da norma padrão culta da língua portuguesa, visto que é o vocativo, e sim, na língua portuguesa, não se separa só vocativo, separa aposto e vocativo por vírgula. Então, na questão de número 10, a letra D é a resposta D de dado, ok? Questão de número 11, Colégio Técnico de Campinas. Vamos então para as duas últimas questões de língua portuguesa, que envolvem aí a prova, que é o vestibulinho, para agregar os alunos para o ensino médio. Leia o poema abaixo da poeta curitibana Alice Ruiz para responder as questões de 11 e 12. Tem os que passam. Tem os que passam e tudo se passa com passos já passados. Tem os que partem de pedra ao vidro, deixam tudo partido. E tem, ainda bem, os que deixam a vaga impressão de ter ficado. Ah, que linda! Então, tem os que passam, tudo passa, com passos passados. Tem os que partem e deixa tudo partido. E tem os que, ainda bem, deixam a impressão de ter ficado. Então, nós temos aqui um poema lindíssimo da curitibana Alice Ruiz. A questão de número 11 é uma questão também de linguagens, de figuras de linguagens, de sonoridade. Assinale a alternativa correta em relação à construção poética, levando em conta que o poema tem os que passam, brinca tanto com o som, com a sonoridade, quanto a semântica, o sentido das palavras. E a questão de número 11 diz o seguinte: logo na primeira estrofe, então vamos voltar aqui, né? A primeira estrofe, ela é justamente esse primeiro bloco de versos. Nós temos aqui 1, 2, 3 estrofes. Então, a estrofe nada mais é do que um bloco de versos, o verso é uma linha. Então, nessa primeira estrofe, que diz, tem os que passam e tudo se passa com passos já passados. Na primeira estrofe, é possível perceber a presença da figura de linguagem assonância. A assonância é a figura de linguagem que consiste em língua portuguesa na repetição de sons vocálicos, a repetição das vogais, o A e o U, já que há uma repetição do som consonantal. Errado, gente. Aqui nós temos um problema que, embora fale a assonância, aqui remete a sons consonantais. A repetição de sons de consoantes em língua portuguesa não é assonância, é a aliteração. Então, nós temos aqui um problema relativo mesmo ao erro conceitual. Então, nós temos um problema conceitual sério, porque a assonância é a repetição de vogais e a aliteração é a repetição de consoantes. Se o aluno não sabe, ele vai nessa. Só que tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, nós temos aqui um erro conceitual, então A já não é a resposta. B, na segunda estrofe, voltemos à segunda estrofe. Tem os que partem de pedra ao vidro, deixa tudo partido. Na segunda estrofe, o verbo partem é utilizado de modo ambíguo. Será? Observe. Tem os que partem.
Parte pode ser do verbo partir, ou seja, ir embora, e partem no sentido de deixar tudo partido, ou seja, de destruir. Então, partem no sentido de partir, de ir embora, e no sentido de destruir, né? Porque deixa tudo destruído, tudo partido. Na segunda estrofe, o verbo partem é utilizado de modo ambíguo. O que é ambiguidade? Duplo sentido, anfibologia. Podendo ser lido com o sentido de ir embora, perfeito, ou com o sentido de quebrar algo, destruir, certo também. O primeiro sentido pode ser percebido com a leitura global do poema. Tem os que ficam, os que partem, os que saem. Enquanto o segundo é perceptível em decorrência dos demais versos. Deixa tudo destruído, deixa tudo partido. Perfeito. Questão de número 11, B de bola. Uma questão de interpretação, de localização. Nesse sentido, é importante que você saiba conceitos de poesia, conceitos também que envolvem as figuras de sonoridade, a literação, a assonância, a paronomásia, a onomatopeia. Okay? E a última questão da prova de língua portuguesa do Cotuca diz o seguinte: assinale a alternativa correta, a alternativa verdadeira, em relação à construção poética e os efeitos de leitura do poema propriamente dito. Vamos lá, então. As duas primeiras estrofes, vamos voltar. As duas primeiras estrofes, esta e esta, são compostas de 3 versos. 1, 2, 3 versos, 1, 2, 3 versos, ok? 3 linhas, né? 3 versos. O verso é a linha da poesia, ok? As duas primeiras estrofes compõem-se por 3 versos e a última por 4 versos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Perfeito. 4 linhas, 4 versos. Ok? Conferindo a esta e ao poema em geral a noção de que algo diferente aí aconteceu e algo metaforicamente ficou, no sentido de permanecer. Percebe-se, portanto, uma repetição do ato de passar e não deixar nada, e a diferença do agir daqueles que deixam algo permanecer. Olha que interessante. O poema realmente é composto de 3 estrofes, as duas primeiras com 3 versos, a terceira com 4 versos, porque aqui há uma diferença, há uma mudança. E essa mudança, ela não se dá só do plano estrutural da poesia, mas também através do ponto de vista semântico, porque a primeira estrofe diz que as pessoas passam, passado. A segunda diz que as pessoas param, e deixa a gente aí com o coração partido. Já a última diz que existem pessoas que deixam coisas boas, sentimentos bons, memórias boas, né? E a impressão de que ficaram, porque muitas vezes as pessoas que partem também deixam sentimentos positivos. Principalmente são pessoas que conviveram conosco, e nem sempre as pessoas partem porque elas querem, né? Muitas vezes existem forças maiores, né? Enfim, como, por exemplo, o fato mesmo de, enfim, as pessoas morrerem, né? Porque, afinal de contas, tudo que nasce morre um dia, não é mesmo? Pessoas que foram morar num outro plano, enfim, de acordo com algumas religiosidades que, enfim, Deus chamou, e a gente sabe que mesmo as pessoas que partem nos deixam sentimentos bons e impressão de ter ficado, né? Então, a questão da saudade também é bem interessante, tá? Então, diz o seguinte, que embora haja essa coisa da partida, a sensação de que algo permaneceu. Percebe-se, portanto, uma repetição do ato de passar e não deixar nada, e a diferença do agir daquelas que deixam algo permanecer. Perfeito, letra A. Já acabamos a correção. Espero que você tenha entendido direitinho, observado a tendência, traçado um padrão de como as questões do Colégio Técnico de Campinas faz a sua prova. É uma prova acessível, sim, é uma prova interpretativa, que leva em consideração principalmente os gêneros de linguagem, os gêneros textuais, uma ou outra questão que envolve conhecimento gramatical, que envolve também a questão
relativa às figuras de linguagem, mas é uma prova extremamente acessível. Espero que você tenha acompanhado, que você tenha gostado, e caso você queira saber mais informações sobre o nosso vestibulinho, este que vai te preparar para arrasar na prova do COTUC ou dos vestibulinhos, é só entrar em contato com a gente. Peço que, se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe, e até a próxima correção. Se Deus quiser. Até mais.